Sou cordeirópolense, nasci em 13 de agosto de 1930, na rua 7 de setembro. Dali, a minha família mudou para uma casa do meu avô, no final da rua Siqueira Campos. E ali terminava a cidade e tinha um pasto onde o pessoal levava a criação para pastar. Então, eu vou começar contando o fato desse local. Eu tinha 5 anos, passava por ali porque o pessoal da subestação usava o terreno, que era o caminho deles para vir para a cidade. Então, um dia eu estou ali observando a passagem do pessoal, veio o Luizinho Ferrarese. Luizinho Ferrarese era filho de um ferroviário que trabalhava na subestação. Eu me impliquei com ele, porque naquela ocasião meu pai tinha comprado uma vaca de leite e deixou ali no pasto. Então eu entendi que, como ele comprou a vaca, ele ficou dono do pasto também, onde ela pastava, né? Então, eu vi o Luizinho entrando por ali, eu corri em casa, levantei a alça de um baú e peguei o revólver que estava lá jogado, guardado, não sei, né? Eu tinha 5 anos. Eu passei a mão no revólver e fui encontrar com o Luizinho no passador. Quando ele me viu com aquela arma na mão, ele saiu numa disparada que deve estar correndo até hoje. E não tinha fundamento, não tinha motivo. Aí vieram, tomaram a arma na minha mão. Eu também não sei por que era aquela arma. Não sei se estava carregado, se tinha balas. Não sabia nada. Só sabia que era uma arma e que com ela na mão eu amedrontava o Luizinho. Bom, esse foi um fato aqui dessa época. Outro fato dessa época, deixa eu ver se eu me lembro aqui. Eram meus vizinhos, a Jacira, a Neide. A Neide sempre encontra comigo encontrava na saída da missa, né? E a gente lembrava da comilança que nós fizemos de pinhão bravo. Pinhão de? Pinhão bravo. Pinhão bravo. Comemos lá uma parte. Depois nós fomos para o meio da rua, enchemos a rua de merda, né? Bom, ao fato, sem interesse nenhum, meu pai torrava o café e eu era muito xereta, ia ver torrar. Um dia eu caí em cima do torrador com as duas pernas, queimei as 2 pernas. Também é um fato, é um acidente que não tem interesse nenhum, mas a gente guarda como recordação. Daí nós fomos morar em Itirapina. Em Itirapina, eu cheguei lá com 5 anos e logo depois eu fui para o curso primário. Antigamente, o ensino era curso primário, que era o famoso grupo escolar, colégio, tinha 2 cursos, o clássico, o científico e o comercial, e o superior, que era a faculdade, né? Então, quando chegamos em Itirapina, já fui logo para a escola. Cheguei lá com mais ou menos 5 anos, eu fui para a escola. E eu gosto muito de ler. Tudo que eu pegava, até hoje, eu pego uma garrafa de cerveja, eu quero saber onde é feito, com que época foi feita. Sou detalhista das coisas, através da leitura. Então, eu leio tudo o que me cai nas mãos. Em razão dessa tendência pela leitura, eu fui me desenvolvendo também na fala e na escrita. E a minha professora do primário acabou se tornando meio afeiçoada a mim, pela facilidade com que eu levava as coisas. E o prefeito de Itirapina, que era nomeado na época, de vez em quando dava festinhas, levava os alunos da escola. E chegava lá, então os alunos iam puxar o saco do prefeito, né? Levava lá um discurso, tinha que ler e tal, e eu era sempre o designado para ler o discurso do prefeito.
né? Me lembro até hoje. Eu chegava, pegava no papel meu, excelentíssimo senhor José Martins de Godoy, né? E continuava a lenga-lenga. Bom, mas em Tirapina eu me destaquei por aí, né? Em Tirapina nós fomos mudar, porque meu pai era ferroviário e aqui ele estava desempregado, então meu tio arranjou emprego para ele em Tirapina, por isso que nós mudamos para lá. Então nós ficamos em Tirapina há alguns anos, não é? E lá eu tive a oportunidade de me destacar na escola pela facilidade da leitura, né? Depois de alguns anos, 3 ou 4 anos, nós mudamos para Bebedouro. Meu pai era amigo do chefe de estação, que foi transferido para lá e ele quis levar meu pai para trabalhar com ele. Bom, lá em Bebedouro, lá foi muito, né? Lá eu tive a oportunidade de trabalhar numa fábrica de macarrão, numa tipografia. E onde mais que eu trabalhei? Macarrão. Bom, então eu me lembro alguns fatos aí que vale a pena a gente contar, porque são até emocionantes. Quando eu trabalhava na fábrica de macarrão, meu pai era pobre, ganhava pouco e eu era o arrimo da família, porque o meu ordenado, que era de 40 reais por mês, ajudava meu pai, que ganhava 110. Então, juntando os dois, ele cuidava da família de 5 pessoas, né? Então a gente tinha, me sentia muito feliz, porque eu era bastante trabalhador. Na fábrica de macarrão, eu fazia de tudo. Eu ajudava a empacotar, eu colava os maços de macarrão, eu lavava as privadas, eu levava o macarrão para secar, eu chegava de tarde. Esse é um detalhe muito interessante que eu gosto de contar. Chegava de tarde, quando eu terminava o expediente, eu era encarregado de bater os sacos de trigo, né, e peneirar o carvão, porque eu batia os sacos para limpar o trigo que sobrava, e depois tinha que peneirar o carvão, que era para acender as estufas ali onde o macarrão ia para secagem. Então, como eu gostava muito de ler e atravessava a cidade, Bebedouro, eu morava numa ponta da cidade e a fábrica de macarrão era na outra. Então, diariamente eu ia para o trabalho de manhã às 7 horas, às 11 horas voltava para o almoço e vinha, né? E a distância era longa, mas eu não sentia. Quer dizer, para mim aquilo era tão natural e tão gostoso que eu ia e voltava com prazer. Mas o que eu queria contar de engraçado é que quando saía à tarde, vinha para casa, eu vinha com a roupa todinha manchada de branco e preto. Branco da farinha de trigo e preto dos resíduos de carvão. E como eu gostava de ler, em Bebedouro tinha uma livraria no centro da cidade, né? Chamava-se Vanguarda. E eu saía do serviço lá da ponta, vinha com aquela... Só sobravam os olhos, o resto estava tudo manchado de trigo e carvão. E eu atravessava a cidade, chegava na livraria Vanguarda, lá tinha os cadernos pendurados naquelas, para a leitura dos fregueses. E eu parava lá daquele jeito, como um mascarado, abria o jornal e lia o que me interessava. Gostava de ler, lia até onde dava, depois eu voltava para casa, né? Porque o dia seguinte era um novo dia, era aquela rotina, ir para o trabalho, voltar, almoçar e tal, dar sujo de carvão, né? E na fábrica de macarrão, aquele serviço, né, comuns de ajudar
empacotar, ajudar a colar o macarrão, aliás, o rótulo, né? Mas eu vou contar um negócio até que interessante, e ela vai gostar, tá? A gente ganhava R$40 por mês. Era um achego, um arranjo financeiro absolutamente necessário, porque o ordenado do meu pai não dava para sustentar a família, né? Então, quando chegou, isso foi em 1943, no final do ano. Aí disseram não, o Getúlio promulgou a consolidação das leis do trabalho, então começou a perseguir, né? Inclusive perseguir os menores. O menor não podia trabalhar, a menor de 14 anos não podia trabalhar. Eu estava nessa faixa. Então, eu cheguei em casa e contei para minha mulher, disse, olha, não, eu vou perder o emprego. Para sua mãe? Para minha mãe. A minha mãe. Eu contei para ela. Cheguei para ela e falei, olha, eu vou perder o emprego. Eu tenho menor de 14 anos e eles vão mandar embora. Tal. Bem, agora eu vou me emocionar. A minha mãe usou uma frase que é um lema de vida para mim. Seja tudo pelo amor de Deus. Cada vez que eu falo isso, me sinto extremamente emocionado. Né? 2 dias depois era o pagamento lá na fábrica de macarrão. E o gerente então fazia o pagamento, trouxe os envelopes, me chamou de lá e disse, aqui, nós não vamos mandar você embora não, você vai ficar continuando trabalhando com a gente. E nós vamos aumentar o seu ordenado de 40 para 50 por mês. Ah, louvado seja Deus! Foi tão grande a alegria que cheguei em casa e contei para minha mãe. Quer dizer, eles gostavam muito de mim, eles não estão querendo jogar incenso, não preciso disso. Mas eles gostavam muito de mim, eu era o tipo do empregado factotum. Eu fazia tudo o que eles mandavam e fazia sorrindo, cantando, alegre, mais ou menos como eu sou até hoje, com exceção do Luiz, que de vez em quando me pega de mau humor, não é? Então, eu gosto de contar essa passagem porque foi um lema de vida. Seja tudo pelo amor de Deus. Quer dizer, eu não perdi o emprego, tive um momento, não é? E eu gosto muito de contar essa passagem. Depois da fábrica de macarrão, como havia essa ameaça, meu pai foi na tipografia e me arranjou um lugar para eu aprender a arte gráfica. E eu comecei a trabalhar lá e gostar. A tipografia antigamente era tipos... montava a chapa. Tipos de chumbo, né? Então se montava as chapas e tal. E eu gostava de fazer aquilo, né? Tanto gostava de fazer a chapa, como de desmanchar a chapa, né? E fui gostando de ler, porque para fazer as chapas tinha que combinar as letras e tal, e eu fui me aperfeiçoando. Eu fui desenvolvendo a minha escrita, o meu gosto pela leitura, né? E daí nasceu o desejo de ser jornalista, mas eu não pensava em jornal, não pensava em nada. Só pensava em escrever, eu gostava de escrever, né? Como gosto até hoje, embora com limitações, né? De Bebedouro, a gente saiu de cabeça erguida, feliz da vida, sem dinheiro, sem nada, mas gente, graças a Deus, gente. Porque se existe alguém que sempre gostou do trabalho, hoje não faço mais, mas eu gostava de trabalhar em qualquer tipo de serviço, né? Para mim não tinha limitações, eu enfrentava tudo, né? Cheguei em Corderópolis em 1945, por aí afora.
E Curionópolis era o que é reduzido a metade, talvez a mais. Não tinha serviço para ninguém. Então meu pai chegou com aquela trepa de filhos, né? E eu fiquei assim, na expectativa, acabou junto com a minha irmã arranjando serviço no Krauter, me dava fio. Mas eu ficava com uma raiva, eu me sentia humilhado, porque o tipo era um serviço muito simples, muito chato, né? E eu gostava de serviço que exigisse raciocínio, exigisse talento, exigisse muito mais coisas, né? Mas fui tocando. Agora, eu vou contar do ginásio foi depois, né? Que é uma história muito linda que eu vou contar para vocês. Do que eu me orgulho profundamente, viu? A criação do nosso colégio estadual. Nossa, eu me lembro dele e me emociono, né? Porque quando eu era da congregação mariana e eu tinha uma certa idade, eu comecei a sentir, não, aí já não foi aqui, já foi Bebedouro, que eu fui trabalhar na ferrovia, prestei um concurso, não é? E entrei na ferrovia, na carreira de telegrafistas e tal, né? E continuei com esse meu estilo, gostar de escrever e tal. E daí eu comecei a notar que eu trabalhava na bilheteria, havia aqueles estudantes passados lá, eu comecei a me sentir menos gente. Falei, puxa vida, né? Aí comecei a frequentar a biblioteca do sindicato, li bastante, né? E alguém me disse, por que você não faz um curso de madureza? Madureza naquele tempo era um curso que as pessoas faziam em escolas com professores particulares, e dava época, no fim de ano, enfrentavam o exame do oficial nos colégios estaduais, né? E tá bom, fui lá, né? E aí achei de estudar, né? Aí, meu Deus, aí em matéria de estudar, é difícil encontrar alguém que fosse tão crente para composível como eu. Só que achei de estudar. No fim de ano, e aquele tempo, o Madureza preparava para exame de 11 matérias, que eram as matérias básicas do ginásio estadual. 11. Eu fui para o colégio, fui me inscrever no colégio aqui em Rio Claro, colégio Cesário Coimbra, não. Araras. Não, mas é aqui de... Não me lembro o nome do colégio. Mas os professores eram muito... Rio Claro é uma cidade eletiva, quer dizer, um pessoal convencido. Quer dizer, eles não gostavam dos alunos de Madureza, porque eles achavam que o aluno de Madureza estudava um ano e depois passava no exame com nota equivalente àqueles que estudaram 5 anos. Então havia uma bronca da escola com os alunos de Madureza. Então, para dificultar ao máximo possível a inscrição da gente. Então, nós fomos fazer a inscrição em Araras, no Cesário Coimbra. Lá, eu como estudava bastante, eu passei em 10 matérias, só fiquei não sei que matéria foi. E 2 meses depois, era a segunda época, eu fui e passei também. Então, num ano, eu vencia todas as matérias. E o Sirico costumava dizer para todo mundo que o único aluno que ele viu fazer essa proeza foi o Ciculinho. Eu me orgulhava, porque realmente não fiz para aparecer, eu fiz porque era a minha índole estudar, né? Mas, como eu estava contando, naquela época eu comecei a observar que os meus colegas da congregação mariana e de outros lugares se sentiam diminuídos, porque os daqui não podiam estudar, aqui não tinha
ginásio. E para estudar tinha que ir a Limeira, depender de trem, de ônibus, não sei o quê. E eram todos gente, né, de gente pobre, digamos aí. Aí começou a me inculcar na cabeça a possibilidade de lutar para a instalação de uma escola, de um ginásio estadual em Cordeirópolis. Eu fiquei meio inculcado. Eu reunia com aqueles meus colegas, a gente via, sentia que eles estavam frustrados, aborrecidos e amargurados porque não tinham oportunidade de crescer. Aí, um dia eu recebi uma cartinha do deputado de São Carlos, Vicente Bota, pedindo meu voto. Eu respondi a ele, te dou o meu e mais alguns, mas você vai apresentar um projeto de lei criando o ginásio estadual de Cordeirópolis. Né? Muito bem. E ele disse, então você faz o seguinte, eu vou criar esse projeto, e para esse projeto andar, você tem que mobilizar as forças da cidade, estudantes, junto aos deputados, junto ao governador e tal, para fazer com que eles se empenhem em criar essa escola. Bom, e nós aí fizemos esse trabalho, criamos uma comissão para a criação do ginásio estadual de Cordeirópolis, né? E fizemos uma ata e tinha lá uns 15 rapazes e moças, todos jovens. Aí nós fomos pedir apoio para o prefeito e os vereadores da época. Os vereadores deram risada na nossa cara, né? Mas os vereadores todos, que nós éramos bobos, que não comportava a escola e tal, não sei o que, né? Mas nós continuamos lutando, reunimos, nós fazíamos ofício, telegrama, semanalmente para a Assembleia Legislativa, para o governador do Estado. Porque o Vicente Bota apresentou o projeto, mas ele avisou a gente, esse projeto por si só não anda, ele não tem pernas, você tem que empurrar, e para empurrar é esse trabalho que vocês vão ter que fazer, né? E nós fizemos carinhosamente, né? E eu me lembro que naquela ocasião os prefeitos ficaram morrendo de rir do nosso empenho, que era sonho, que era utopia. Aí eu me lembro de que eu recebi, eu era assinante da revista Seleções. Um mês lá, a revista publicou um artigo da história de uma cidadezinha dos Estados Unidos, em que o sapateiro chamava Patrick e começou a liderar um movimento para criar uma escola na cidade. Quer dizer, havia muita semelhança entre o nosso caso e esse caso dos Estados Unidos. Então, o Patrick se virando lá com o pessoal e eu e minha turma virando aqui para criar nossa escola. E quando a Seleções publicou aquele artigo, o nome do artigo, Que Caiam as Pontes, também virou nosso lema. Porque a história lá nos Estados Unidos era a seguinte, quando o Patrick, que era só pateiro que estava liderando a criação da escola, estava lutando, né? O pessoal que tinha dinheiro e que sustentava a escola particular e tal, né, começou a boicotar, para evitar que nascesse uma escola gratuita. E tempo era gratuito. E aí fizeram aquele trabalho, deixaram ele meio, né? E um dia ele reuniu o pessoal e disse, olha, vamos fazer, vamos arranjar dinheiro, vamos fazer essa escola de qualquer jeito, né? E o pessoal foi lá fazer caçoada dele. Ele disse, olha, nós vamos lutar e vamos criar essa escola e fazer passar. E havia uma ponte que já estava deteriorada, estava na iminência de cair. Então o pessoal queria que aquele dinheiro da escola fosse usado na preservação e na reconstrução da ponte. Então ficou uma briga do pessoal de dinheiro brigando pela ponte e o pessoal pobre brigando pela escola.
Eu me emociono também. E o lema nosso, o lema do Patrick, né, que estava brigando pela escola, era que caiam as pontes, porque ele dizia o seguinte: de que adianta nós termos ponte bonita, bem sólida e passando uns burros por cima? Vamos fazer uma escola quebrada, né, em pandarecos, mas uma escola para formar gente. E realmente ficou o nosso lema: que caiam as pontes. E eu, então, por maldade, isso foi maldade, eu escrevi para a revista pedindo autorização para divulgar aquele encarte da matéria. E eles foram mais elegantes do que eu pensava. Em vez de me mandar autorizar o encarte, me mandaram um monte assim de revista encalhada que eles tinham. Que caiam as pontes. E eu peguei aquelas revistas todas, fiz uma dedicatória a cada um dos vereadores, que caiam as pontes, né? E para o prefeito, e mandei para todos eles, que caiam as pontes, né? E o nosso trabalho surtiu efeito. A Assembleia acabou colhendo aquele material todo que nós mandamos, pôs a votação, saiu a votação, aprovou o projeto. Depois nós fomos trabalhar em cima do Eugênio Quadros, que era o governador. Fizemos um trabalho de tempo e ele sancionou o projeto e ficou criado o Ginásio Estadual de Cordeirópolis. Ai, ai, ai. Vocês me perdoem de eu me emocionar, mas eu considero, assim como eu considero o meu Angico, o meu pau-brasil, os meus filhos, eu considero o Ginásio Estadual de Cordeirópolis meu filho, né? Só que depois mudou o nome e tal, né? Passou para... Né? E hoje já não é mais ginásio estadual, é escola estadual de segundo grau e tal, né? Mas eu mergulho profundamente no trabalho que foi feito. E eu posso divulgar a vocês, né, cópia da ata que nós fizemos. Fizemos uma ata, né, para esse trabalho, né? Mas o ginásio, então, você esqueceu de contar, o ginásio, quando foi fundado aqui o ginásio, ele funcionava na Escola Levi. Depois que foi construído. Não tinha prédio, não tinha estrutura nenhuma. Usou a mesma estrutura do grupo escolar. E bastante gente, sabe, se formou aí na Escola Levi. Então, o ginásio se instalou na escola de primeiro grau, né? Coronel José Levi. O ginásio hoje que é a escola Jamil Abrão Saad. Isso. Isso. Hoje é ginásio, é colégio estadual de segundo grau, mas antigamente era ginásio estadual de Cordeirópolis, né? Ali se formou o prefeito Celotti. A primeira turma tem... O doutor Magrin se formou ali nessa escola. Uma turma boa, viu? E eu fiquei extremamente orgulhoso de ver aquela turma que, para quem eu sentia que eles estavam frustrados porque não tinham onde estudar, que passaram a encontrar um lugar onde puderam estudar, né? Isso para mim foi um... Bom, agora vamos contar que você foi vereador. Ah, sim. Bom, depois, como eu gostava de escrever, e gosto de escrever, eu fazia alguns trabalhos, né? E comecei um dia me instigaram para entrar na política. Eu falei, não quero saber disso, né? Já não tinha muita afinidade. Mas, no fim, tanta insistência, eu acabei entrando e fui vereador duas vezes presidente da Câmara. Eu, como presidente da Câmara, eu criei o nosso regimento interno que nós não tínhamos. A Câmara Municipal de Cordeirópolis não tinha regimento interno, né? Eu criei o regimento interno e eu sei o que mais eu fiz, né?
em benefício da Câmara. Então, quando asfaltou a cidade aqui? No asfalto da cidade foi também uma epopeia. Que aqui não tinha asfalto. Abriu-se a concorrência para asfaltar a cidade e uma firma de Americana ganhou. Então. Aí eu morava em São Paulo nessa época, eu estava trabalhando lá. Um vereador, não sei, acho que foi o Brás Coleta que me procurou, disse, olha, você precisa ir na sessão, nós vamos decidir o tipo de asfalto que vamos colocar. Porque há proposta para colocar o asfalto tipo frio e nós achamos que o asfalto quente é o melhor. Então vai haver discussão na Câmara e você precisa estar lá. Tá bom, eu vi. Umas horas depois, um dia depois, apareceu o Luiz Beraldo, que também era do asfalto quente. Então ficou o Brás Coleta defendendo o frio, o Luizito defendendo o quente, e queriam, tanto um como o outro, queriam o meu concurso. Tá bom. Eu falei, eu não vou entrar só na conversa de um, de outro. Eu pedi licença do meu trabalho e fui no DR conversar com o chefe do setor de pavimentação do Estado. Pedi uma explicação sobre os tipos de asfalto. Ele me deu detalhes de tudo isso, inclusive me forneceu um livro, né? E eu enfiei o livrinho no bolso e vim para a sessão armado. Nessa célebre sessão, que eu não me esqueço até hoje, aí então os polemizadores, cada um sustentava a sua tese, do asfalto quente e do asfalto frio, do quente e do frio. E eu estava ali no meio, entre o quente e o frio, o quente e o frio, né? Aí teve um que começou a defender não sei se foi defender o frio e tal, e eu peguei o meu livrinho, que eu trouxe do DR, e que combatia o tipo do asfalto frio, né? Pugnava pelo quente. Dentro da Câmara, eu fiz uma sustentação defendendo o asfalto quente, né? Foi um sucesso o meu trabalho, porque ninguém conseguiu mais contradizer. O asfalto frio caiu. Eu me lembro até hoje que o Moacir Dias falou, você vai ser bom advogado, porque o seu trabalho na defesa do quente foi impagável, né? Então, cada vez que eu olhava, depois teve corrida de kart na cidade, e cada vez que eu passava aos kart, eu sentia um orgulho danado de ver que eles estavam rodando em cima de um asfalto confiável e bom, né? Pelo trabalho, porque eu não decidi sozinho, decidi com um grupo lá, porque a Câmara ficou metade frio, metade quente, né? Então, já que você falou da corrida de kart, conta para eles que aqui na cidade tinha corrida de kart, né? O Emerson Fittipaldi disseram que que o melhor asfalto do estado para correr com kart era Cordeirópolis. E eu me senti imensamente orgulhoso de ter participado desse trabalho, né? Bom, eu não vou entrar em muito detalhe porque eu estava em todas as iniciativas, eu estava, mas não era participação decisiva, era participação igualitária, como muitos outros, né? Mas eu participei de todos os trabalhos da Câmara. Aqui também me lembro que a nossa Câmara funcionava numa salinha ao lado ali. E nós não tínhamos cadeiras, não tínhamos nada. A Câmara era uma vergonha. Os vereadores se reuniam ali, não tinham onde sentar, não tinham onde ficar, né? Então, eu participei, junto com mais companheiros, de organizar uma Câmara decente, né? E nós organizamos, então, uma Câmara decente, compramos móveis novos, né? Quer dizer, aí os vereadores já tinham onde sentar,
Já não era mais ficar de pé e tinha que sentar. Então foi aí que eu fiz um trabalho junto ao prefeito da época para mudar a Câmara, tirar daquele cubículo e passar no prédio onde era o Centro de Puricultura, aí lá na praça. Aí a gente começou a fazer um trabalho, eu fui para a presidência, aí comecei a fazer o trabalho, deixando uma Câmara uma belezinha, com móveis novos, nós todos enfeitaram com motivos indígenas, né? Fizemos aquele balaústre separando o plenário da freguesia. Quer dizer, fizemos na Câmara um órgão decente para a administração, né? E nós fizemos uma grande coisa, me lembro aqui, viu? Junto com o Celote. O Celote foi um prefeito. Eu me lembro que nós fizemos um movimento, ele e eu, não me lembro a respeito de quê. E conseguimos levar adiante. Nós, né? E depois você trabalhou com o FEI também. Também fui assessor do FEI. Mas aí já não tinha tanta coisa, né? Porque a iniciativa, às vezes eu tinha participação meio de oposição. Às vezes o prefeito tinha uma ideia que eu achava que não batia com o progresso, né? E não apoiava, né? Então a gente tinha de vez em quando algum atrito, né? Mas valeu a pena o atrito. E como o senhor conheceu a esposa? Como que foi? Foi aqui na praça? Onde o senhor conheceu Dona Lourdes? Dona Lourdes? Na volta do jardim aí. Antigamente era bonito e poético, porque havia duas, nas noites do jardim, havia duas correntes. A corrente feminina, que rodava assim, e a corrente masculina, que rodava em sentido contrário. A gente se encontrava, sabe? Então, aí na passagem, havia troca de olhares. Então, você ficava examinando. Esperando para... Né? Então, era muito bonito. Outra coisa muito bonita que aconteceu em Corderópolis, que vale a pena a gente recordar, é que todo domingo tinha a reza, e depois da reza tinha a bênção do Santíssimo. Não, isso então, era todo dia. Era todo dia. Todo dia. Mas quando batia o sino... Todo dia. Bom, então, quando tocava o sino, na hora da bênção, a cidade parava. Vocês imaginam como era emocionante o pessoal passando na jardim, rodando, o sino tocava, todo mundo parava lá. Todo mundo parava e se benzia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito. Vocês sabiam desse fato? Ainda. É um fato extremo. Na minha casa, todo dia tinha a bênção do Santíssimo, né? E quando tocava o sino, estava todo mundo conversando, todo mundo parava. Parava e levava Era muito bonito. Muito bonito mesmo. Quando a gente era mocinha, a gente queria ir na praça, mas meu pai só deixava ir na praça se a gente fosse na reza, que tinha a reza todo dia, né? A reza do terço. Depois da reza do terço tinha a bênção do Santíssimo. Depois então a gente podia dar uma voltinha na praça. Só que meu pai, ele deixava a gente ir na reza, mas ele ia ver se a gente estava na reza mesmo. Ele ia na reza para ver se a gente estava lá mesmo. Depois a gente podia dar a voltinha. A moral da cidade naquela época era rígida, né?
mas tinha seus frutos. Quer dizer, era uma cidade honrada, não tinha escândalos, não tinha... quer dizer, valia a pena ser cordeirópolense, né? Todo mundo se conhecia. Depois, com o tempo, foram mudando, aí foram vindo gente de fora, os costumes também foram sofrendo alterações, né? Então, nós tínhamos banda no Coreto, todo domingo, era bonito a banda. Conta que quando nós casamos, na semana em que nós casamos, a gente plantou as árvores, você esqueceu de contar. Não, eu falei para eles que foi antes, uma semana antes, nós plantamos as árvores, né? Ele trouxe na pastinha dele, ele trabalhava em São Paulo. A secretaria começou a distribuir mudas, eu fui lá pegar. Eu trouxe 5 mudas, 4 mudas. Plantei as 4. Jacarandá, pau-brasil, angico e cedro. E cedro. E até hoje o cedro está lá, imponente, bonito. Com 62 anos. Né? O angico, quando derrubaram, para mim foi uma lástima, porque era a árvore mais bonita da cidade. É mais alta. Né? Sei lá, politicamente, na ocasião, o padre encheu a cabeça do prefeito, o prefeito queria puxar o saco do padre, e no fim o angico que pagou o pato, né? Era uma tora enorme, assim. Até eles me deram um pedaço da tora que eu pedi, né? E era uma mesa, um seco, né? Era uma mesa, o tamanho de uma mesa, que eu levei lá para o sítio, ficou um tempão lá. Até que ela acabou apodrecendo, né? E depois, quando nós fizemos, eu acho que é 25 anos de casado, ele acha que é 50. Ele plantou o pau-brasil aqui em frente à nossa casa, que está lindo e maravilhoso. Bom, em linhas gerais, acho que eu contei, fiz o meu elogio. Se eu não faço, quem é que vai fazer, né? Então, eu contei os fatos importantes. O ginásio, para mim, foi sei lá como eu descrevo a história do ginásio, né? Depois tem a mudança do prédio da Câmara de Vereadores, a arte da gente também, ninguém pode tirar o mérito, a construção do regimento interno, que nós undimos, foi feito o regimento interno. Então, dentro da administração, a minha passagem ficou marcada, né? Outra coisa que eu gosto muito de contar, e acho que você esqueceu de contar, é que eu tinha um primo que era vereador, o Osmar Bueno de Camargo. E esse daqui sempre falava para o Osmar, por que vocês não criam aqui na cidade um serviço funerário? Ah, é? Porque aqui esqueci de falar. O funerário é muito caro, né? Esqueci de falar. Fora, né? Esqueci. E ele não deu bola. Aí ele se candidatou a vereador e foi eleito. E era meu lema, criação do serviço funerário municipal. Porque eu comecei a colher informações de funerais da cidade e eu percebi que havia muita comedeira. As funerárias, nossa, cobravam, porque quando morre uma pessoa, a família quer fazer uma homenagem, então não olha dinheiro não, aí entra em qualquer lugar. E as empresas funerárias, sabendo disso, tiravam o couro, cobravam caro, vendiam um caixão, forçavam a venda de caixão mais caro, venda de enfeites e tal. Então eu fiz esse trabalho também eu fiz. Fiz o projeto de lei criando serviço funerário municipal. Eu me lembro que na Câmara, na ocasião, teve vereador que achou ruim, que quis me combater, né? Mas eu topava a briga, né? Eu não encolhia, não.
briguei, e acabamos dobrando o prefeito na época, era o Butião, né? Era Butião. E criando o Serviço Funerário Municipal, né? Então você vê quanto serviço bom ganhou a cidade. Escola, serviço funerário. Outra coisa que eu vou contar, você não esqueceu de contar. Que? Quando ele ganhou, ele foi vereador 2 vezes, né? Uma quando nós casamos. E a segunda quando o Butião ganhou, em 82. E quando o Butião ganhou, a PAI daqui dependia de Limeira. Ah, é outra coisa. Então, correu um boato que o Ciculim, porque o Ciculim era maldoso, ele tinha fama de maldoso. Sempre foi assim. Você tem iniciativa, tem a turma combate. Então, a Celi e o padre Miranda, ele tomava café na minha casa, ele frequentava a minha casa todo dia de manhã. E a Celi foi correndo reclamar com o padre que o Ciculim queria acabar com o serviço da PAI, né? E a PAI dependia de Limeira, era a PAI de Limeira que atendia aqui. Então as crianças daqui eram levadas para Limeira. Aí ele falou, não, nós não vamos acabar com a PAI, nós vamos criar uma PAI aqui em Corderópolis. E foi criada a PAI nessa época. Trabalho dele junto com os outros vereadores, né? A gente... Foi quando, em 1982, foi criada a PAI aqui em Corderópolis. Na nossa gestão, né? Então fizemos vários trabalhos aí, mesmo com combate contrário, porque tinha gente que... o serviço funerário, por exemplo, dentro da Câmara, combateram. Eu tive que brigar para sustentar o voto, né? E a PAI também, eu me lembro. A PAI também, tive que brigar para sustentar o voto. Né? Mas como que vocês vão criar uma PAI? Como é que vocês vão sustentar uma PAI aqui em Corderópolis? E olha, né? É uma beleza. A PAI de Corderópolis é referência, né? É muito... O que mais que nós fizemos na escola, na prefeitura? Tem bastante coisa mais miúda que a gente não lembra, não tem, né? O ginásio de esportes, né, que foi criado com o Butião, que você fez a troca do terreno, né? O ginásio de esportes, você lembra? Que trocou o terreno lá. Nós trabalhamos em cima do prefeito, porque eu não sei onde queriam instalar o ginásio de esporte, não sei onde, não me lembro. Né? E então, eu bati em cima do prefeito para fazer no lugar que fosse no centro da cidade. Está lá o ginásio estadual num local admirável, né? Foi o trabalho da gente. E aí você foi conversar com as filhas do Cláudio, né? Tem razão. Eu não lembro. A estação rodoviária também, nós tínhamos um problema, nós não sabíamos pôr. Então queriam colocar, não sei em que lugares aí, né? Aí eu sugeri ao prefeito para um lugar apropriado para facilitar para o passageiro e tal, né? E aí eu sugeri aquele lugar onde é hoje a rodoviária, né? E o prefeito me incumbiu falar com o Krauter e tal. A oposição combatendo, não queria que saísse. Porque toda iniciativa de progresso era contra a oposição, então eles combatiam. Né? A gente tinha que brigar. Né? Então, eu me lembro que eu fui sugerir ao prefeito fazer uma troca com o Krauter queria uma chacrinha em Cascalho, né? Eu sugeri a ele para fazer uma troca da chacrinha em troca do terreno da rodoviária. Então tem bastante
coisa aí que a gente participou e eu fico até esquecido, né? Porque acho que o que a gente fez foi obrigação, não foi luxo nenhum, né? Só que a gente, por uma questão de vaidade, gosta de falar, né? A gente gosta de falar. E por falar em vaidade, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para falar para vocês. Quando o Banco Central entrou na cidade e começou a pegar dinheiro dos coitados dos italianos, né, e levar esse dinheiro para fora, a gente começou a combater, começou a estar de cima, né? Aí arranjamos um inimigo, a família dos bancários, dos banqueiros começaram a achar ruim, começaram a querer bater na gente. E nós sustentamos até que o Banco Central, o banco Arturo Scatena, não é? Ficou na cidade, porque eles queriam levar embora o Banco Arturo. Criaram o Banco Arturo Scatena e instalaram. Isso não dependia nada da gente, mas depois que estava instalado, eles queriam ir embora, porque achavam que fora eles conseguiam mais dinheiro. Então nós tivemos que brigar com eles para deixar o Banco Arturo Scatena aqui. Depois, no fim, eles acabaram vendendo o banco para o Ecominte, né? E aí criaram o Banco Central dos Municípios. Aí foi outro problema. No Banco Central dos Municípios também foi uma cubilância que não tinha tamanho, né? Então, eu estava sempre metido em encrenca, né? E para não ganhar nada, só para fazer encrenca, né? Então, gostaria de falar para você que o Banco Arturo Scatena, depois a gente brigou com eles, quer dizer, na concordata, eles pediram, foi um tipo de concordata. E eu fui advogado dos credores. Foi uma briga danada, porque eles não queriam pagar, né? Né? Então foi preciso brigar bastante. E dessa briga, eu até tirei minha lasca. Não tirei porque eu queria, não. Eu tirei porque caiu no meu colo de mão beijada, né? Eu peguei todos os diretores e consegui fazer com eles um acerto. Eles me entregaram, esse foi o Banco Central dos Municípios, entregaram tudo que o banco tinha aí, dinheiro emprestado fora, né? E instalações e tal, para eu fazer dinheiro e pagar os credores. Eu sei que eu comecei no jornal a criar crítica ao banco e tal, né? O coordenador polícia tem que saber o que corre por aí. Corre, por exemplo, a beleza de um cavalo não está no seu trote, está como o homem na verdade que ele fala, né? A felicidade nasceu do altruísmo e a infelicidade do egoísmo. A felicidade que você provoca em alguém fica a cicatriz, né? Então são coisas que a gente tem que saber, né? Vocês tiveram a gentileza de vir falar comigo sobre a nossa cidade. Nossa cidade é um recanto de felicidade. Vamos cuidar dela direitinho. Cuidar da parte administrativa, da parte religiosa, da parte da bem-querença. Vamos evitar tudo que é mal e que atrapalha a vida de uma cidade feliz. E a nossa cidade é feliz. Eu lamento não poder falar mais coisas da cidade, porque tem bastante coisa que a gente poderia falar, né? Bastante coisa. Mas o tempo é curto, né? E a posição e a responsabilidade de cada um é grande, né? Então, vocês estão de parabéns, fazendo com que o povo da cidade sinta o que é a cidade. Eu me sinto orgulhoso porque eu me dei o que eu tinha pela minha cidade. Tenho muito amor por ela e lutei muito por ela. Sempre
participando em defesa dos interesses da cidade. Com uma agravante, eu nunca procurei tirar proveito da minha cidade. Eu nunca procurei. Eu dei a ela tudo o que eu tinha e nunca quis que ela desse o que ela tinha para mim. Eu acho que o conceito de um cidadão tem que ser esse: doar para a cidade, dar de si para a cidade, não tirar da cidade. Então, gente, muito obrigada por tudo, viu?